Bem, nesse vídeo a ideia é explorar o conceito de tensor de uma maneira que seja matematicamente mais intuitiva, tá? Então, para isso, eu vou partir de objetos que a gente já conhece, né, já tem uma certa familiaridade, como os vetores, por exemplo, e sobre algumas operações que podem ser feitas com vetores, e aí mostrar a ligação que isso tem com o conceito de tensor, ok? Então, antes de mais nada, vamos estabelecer aqui um exemplo, né, que possa nos ajudar a visualizar, certo? Vamos imaginar aqui o fenômeno de um tipo de transformação linear conhecido como rotações. Né? Rotações. Né? Aqui, assim. Né? Então, para entender esse fenômeno, a gente vai considerar aqui dois pontos, né? Considerar o ponto x, né, com coordenadas x1, x2, x3, né? Quando eu falo ponto, né, eu também estou me referindo a vetor, tá? Porque existe às vezes uma certa confusão quanto à definição de um vetor, né? Tem aquela definição mais informal que a gente vê no ensino secundário, fala que é o segmento de reto orientado, com direção, comprimento e sentido, mas não, aqui, no contexto abstrato de vetor, é simplesmente o seguinte: vetor é vetor e ponto final. Tá? Com isso, entenda-se o seguinte, que o vetor é apenas um elemento de um espaço vetorial. Né? Então, a gente tem uma série de entidades aí na matemática que se comportam como vetores e tão longe de ser, né, essa descrição que a gente estava acostumado de segmento de reto orientado, que satisfaz aquelas condições. Tá? Então, pontos também são vetores, desde que eles satisfaçam as propriedades de um espaço vetorial. Né? Então, x e aqui y também, um ponto, né, barra vetor, com coordenadas y1, y2, y3. Tá? Então, primeiro, quando a gente define a distância entre esses dois pontos, a gente está falando de uma grandeza, né, que a gente pode definir de maneira mais concisa assim, ó, d ao quadrado entre x e y, né, vai ser igual a... melhor, tira esse quadrado aqui. D vai ser igual a raiz quadrada de x1 menos y1 ao quadrado mais x2 menos y2 ao quadrado e x3 menos y3 ao quadrado. Né? Então, isso aqui é o conceito de distância, mas, como eu disse, a ideia é partir de uma notação de elementos que a gente já conhece, né, para ir abstraindo e chegar no conceito de tensor. Né? Então, a gente pode resumir isso que eu acabei de escrever aqui de outra maneira. Você pode dizer que d ao quadrado entre x e y, né, ou seja, passando essa raiz aqui para o outro lado, e está vendo que a gente está somando as diferenças quando x e y são iguais, né? Somando os quadrados das diferenças quando os índices de x e y são iguais. Né? Então a gente pode sintetizar isso com o símbolo de somatório, né? Onde o i vai de 1 até 3, né? Já que a gente está trabalhando só com 3 índices, da diferença xi menos yi ao quadrado. Tá? Então, isso daqui nada mais é do que a gente escreveu lá em cima, certo? Então, existe até também a chamada convenção de Einstein, onde a gente pode resumir ainda mais essa notação, né? E quando aparece apenas um índice, a gente entende que ele está somando. Tá? É basicamente isso, de forma bem seca e direta, o que diz a convenção de Einstein. Né? Então a gente pode tirar esse somatório daqui, porque a gente já pressupõe que existe uma soma, e escrever apenas como xi menos yi ao quadrado. Tá?
Então é outra maneira ainda mais enxuta, né? Uma maneira ainda bem melhor de enxugar ainda mais a notação, né? Então aqui a gente está pressupondo que quando aparece xi e yi, a gente está pressupondo que o i está variando de 1 até 3. Tá? Nesse nosso caso aqui, porque o ponto só tem 3 coordenadas, cada um dos pontos só tem 3 coordenadas. Tá? Então, como eu disse, a ideia é tratar de rotações, né? Coloquei isso aqui mais para se acostumar com a notação, né? E o que é exatamente o conceito de rotação, né? A gente imaginar que pode pegar aqui um sistema de coordenadas. Assim e assim, né? E imaginar que esse sistema de coordenadas foi rotacionado formando um ângulo θ. Então vou até colocar aqui de outra cor, né? Então esse mesmo sistema que a gente tinha aqui foi rotacionado virando esse novo sistema que está aqui de rosa, tá? Então inicialmente a gente tinha digamos, isso aqui eu vou chamar de x1, né? E essa coordenada eu vou chamar de x2, só para simplificar, né? Aqui, trabalhando no caso bidimensional, é muito mais simples de visualizar uma rotação, né? Então, depois de rotacionar em um ângulo θ, né, a gente vai ter esse novo sistema de coordenadas ainda com origem ainda com a mesma origem, né, que o anterior, certo? Uma característica da rotação é essa, né? E as coordenadas que eram x vai ser x' e o que era x2 vai ser x2'. Tá? E o que relaciona um sistema de coordenadas com o outro? Aqui eu não vou fazer em detalhes, mas é fácil de fazer, né? É que o novo sistema x1', né, isso aqui é só aplicar a trigonometria básica mesmo, né? Ele está relacionado com o x' da seguinte forma, como x1 multiplicado pelo cosseno desse ângulo θ, né, mais x2 multiplicado pelo seno desse ângulo, né? Da mesma maneira, o x2' se relaciona com x1 e x2 da seguinte maneira: x1 negativo, né, multiplicado pelo seno de θ, somado com x2 vezes o cosseno de θ. Tá? Então, temos aí uma maneira de você, digamos, ter os pontos em x1 e x2 e quiser colocar em x1' e x2', essa relação, essas duas relações aqui são a forma de você fazer essa transição. Tá? Então, utilizando a soma dos índices repetidos, né, essa convenção que a gente colocou aqui em cima, a gente pode estabelecer isso da seguinte maneira: como que a gente pega vetores xi', né? Aqui no nosso caso o i está variando apenas de 1 a 2, né? Já que eu tenho aqui esses dois índices apenas, né? Ele está relacionado com alguma coisa, né? Alguma coisa vai ter que ser multiplicado pelo xi original para poder resultar o xi', né? E essa coisa que está multiplicando por eles vai ser o seguinte: eu vou representar como R, né, de I, aqui, RIJ, né? E esse índice que aparece aqui é o XJ. Tá? Eu vou colocar isso de outra cor melhor. RIJ, né? Onde tanto I quanto o J variam de 1 a 2, certo? E quem é esse IJ, né? Se você entender o XI', o RIJ e o XJ como matrizes, por exemplo, você vai ver que esse RJ aqui está funcionando como uma matriz de transformação, né? Por quê? Porque eu tenho vetores, eu tenho matrizes escritas, né, em uma base J, né, e quero transformar em matrizes escritas em uma base I, como está aqui,
né? Então, lá de álgebra linear, a gente vê que é possível fazer isso encontrando a chamada matriz de transformação, que nesse caso seria o RJ. Tá? Então, isso aí é só para poder ficar claro o que está por trás dessa transformação, certo? Então, ó, mais uma vez, só enfatizando o fato, né? Quantas equações eu tenho aqui nesse quadrado? Né? Eu tenho duas equações, que está representada como uma só. Por que duas equações? Porque os meus índices I e J, né, eles variam de 1 a 2. Tá? Então, essa maneira aí de utilizar os índices mudos, né, nessa convenção que colocamos aqui em cima, é uma forma de você conseguir escrever um sistema de equações como uma única equação, né? E essa é a ideia por trás dos tensores. Né? Então aqui, ó, nesse caso ainda, a gente pode, só para poder ficar claro, esse RJ, né, ele tem esse aspecto aqui, ó, aqui em cima, né? Ele é cosseno, é a matriz cosseno teta seno teta, né? E 0. Aqui menos seno teta cosseno teta, 0, 0, 0 e 1. Certo? Então isso é o caso da rotação bidimensional. Pode ser utilizada essa matriz aqui de transformação. Tá? No caso, é uma matriz 3 por 2. Tá? Então, como eu disse, né, se você quisesse abrir as contas, você teria um sistema de equações que está todo representado através dessa única equação. Aí você pode até fazer, né, o seguinte, para poder ter certeza de que isso é verdade. O xi, eu estou representando o xi', né, está representando os vetores x1 e x2. Então, você representa isso numa matriz assim, ó, x1, x2, né? Igual ao RJ é essa matriz aqui, que eu acabei de colocar aqui do lado. Então, vou até pegar essa matriz, colocá-la bem aqui. E o XJ é simplesmente o nosso sistema original, x1, x2. Tá? Então, se você resolver aqui diretamente o produto dessas matrizes, você vai ver que a gente vai ter simplesmente esse sistema de equações originais, as duas equações originais. Tá? Então, aqui no caso você teria, por exemplo, a primeira linha multiplicada pela coluna. Então, cosseno θ vezes x1. Tá aqui, ó, cosseno θ x1. Depois, seno θ x2. Tá aqui. E 0 nem precisaria entrar nessa conta, né? Na verdade, eu coloquei isso de uma maneira bem mais geral, né? Mas poderia ser facilitado assim, ó. Já que é o caso bidimensional, né? Só fazer aqui um pequeno ajuste para poder ficar mais visível o que eu quero dizer, né? Eliminar essa terceira linha, a terceira coluna. Então você vai ver que cosseno θ vezes x1 mais seno θ x2 é exatamente o x1 linha, né? E menos seno θ x1, tá aqui, ó, menos seno θ x1 multiplicado por cosseno θ x2, né? Estou usando aqui apenas o produto de matrizes, vai ser igual ao x2 linha, que está aqui do outro lado, certo? Então, enfatizando, essa notação aqui dos índices mudos é apenas uma maneira de você escrever um sistema de equações em uma única equação. Tá? Então, por isso que é muito importante se atentar aos índices que aparecem aí. Beleza? Então, ainda dá para a gente entender da seguinte maneira, que essa fórmula aqui, ó, essa fórmula de relacionar os dois sistemas de coordenadas também vale para o caso infinitesimal, né? Caso diferencial, certo? Então, ou seja, eu pegar aí o diferencial de xi', né? Ele vai ser igual
ao R e J vezes o diferencial de xj. Tá? Então, o interessante dessa notação diferencial é que isso nos permite fazer derivadas, né? Tanto com vetores como com tensores também. Né? Então, a rotação ela não muda, né? Não muda as características do sistema mesmo agindo infinitesimalmente. Logo, esse R e J que aparece aqui pode ser escrito apenas, se você entender que está tudo multiplicando, né? Vai ser o dxi', dividido por dxj. Né? Então, esse próprio RJ aqui, essa própria matriz RJ, pode ser interpretada como esse diferencial dx', dxj. Tá? Então, ou seja, né, quando a gente volta na equação original, xi', esse RJ aqui pode ser substituído por dxi' sobre dxj multiplicado por dxj. Né? O que deixa claro que, na verdade, o que a gente fez aqui? Apenas aplicou a regra da cadeia. Né? Porque se você entender que está tudo multiplicando e esses de baixo dividindo, veja só, esse termo cancela com esse e você tem que x' é igual a dxi'. Né? Se você entender dessa maneira. Tá? É uma forma mais visual, né, de você guardar essa relação entre x', né, e esse R e J que aparece aqui. Tá? Então, como eu disse, as rotações elas preservam o comprimento. Né? Então, quando a gente rotaciona um eixo todo aqui, a gente viu que não foi modificado os comprimentos, a origem foi mantida, né, e os comprimentos também foram mantidos. Então, a rotação ela só muda de um sistema para outro e não afeta o comprimento das entidades aí relacionadas. Né? Logo, ela não muda a distância entre os dois pontos também. Beleza? Então, se não muda, né, a distância entre dois pontos, vou colocar assim, observação, né, rotações não mudam a distância entre dois pontos. Se não muda a distância entre dois pontos, então, independente do eixo em que eu esteja, né, a distância entre os dois pontos considerados vão continuar a mesma. Né? Isso aí é um fator invariante. Né? Ou seja, matematicamente, a gente está afirmando que a distância, né, aqui agora eu vou trabalhar com termos infinitesimais, né? Se aqui eu estava a distância entre x e y, então vou pegar aqui a distância ds, né? Como é que eu vou escrever isso? Vamos ver. Aqui eu escrevi dxy ao quadrado, né? Então, eu vou pegar aqui a distância entre x e y, eu vou simplesmente chamar de s. Então, ds ao quadrado, tá? Então, aqui, ó, ds ao quadrado vai ser simplesmente dado por por dxi vezes dxi. Tá? Então, se eu mudar para outro sistema de coordenadas, eu vou ter que ds' ao quadrado vai ser igual a dx' vezes dxi'. Tá? Ou seja, né, temos aqui, por conta da invariância da entidade chamada distância entre dois pontos, independente do sistema coordenado adotado, né, a gente pode afirmar que esse dxi', né, vai ser igual a... Vamos ver...
posso colocar como... Ó, lembrando dessa fórmula aqui, ó. Lembrando dessa relação aqui. Ela vai ser relevante agora, né? Então eu vou escrever em termos dessa relação, para ficar mais claro, né? Então, primeiro, o DXY', né? Esse DXY', esse primeiro que aparece aqui, ele vai ser escrito em outra base, né? DXJ, né? Mas a gente precisa de uma transformação entre eles, né? Então, não, acho que assim vai ficar complicado, vou escrever de outra maneira, né? Vou fazer primeiro o DXY', né? Por essa fórmula que foi vista aqui em cima, né, a gente pode afirmar que DXY' vai ser o vetor em outra base, DXJ, e a gente precisa de uma matriz de mudança de base, que transforme J em I, né? Então, como é que a gente escreve isso? A gente vai colocar que transforme J em I. Alguns livros até fazem assim, ó, coloca o J em cima e o I embaixo, né? Mas, como eu já utilizei a anotação anterior, vou fazer assim, ó, transforma J em I, tá? E também posso afirmar que, de maneira semelhante, não precisa ser o DXJ, não precisa ser a base J, pode ser uma base K, por exemplo, DXK, né? Então, a matriz de transformação tem que transformar K, a base K, na base I. Então, vai ter que transformar K em I. Então, fica R e K, tá? Disso, então, a gente tira que DXY', pode ser escrito como RIJ DXJ, RIK DXK, né? Ou ainda, a gente pode, desde que não mude a ordem, né, do RIJ e o RIK, o produto ele pode ser feito assim, ó, RIJ RIK DXJ DXK, tá? Então, o que a gente tem no fim das contas, né? A gente tem o seguinte, ó, repetindo, DXY', né, vai ser igual a isso daqui que eu escrevi agora, né? E o que todo esse produto aqui faz? Ele transforma a base K, né? O que eu posso escrever? Base J. Calma aí. O que ele fez aqui em cima, né? Não, simples, vou escrever isso de outra maneira. RJ, RK, DXJ, DXK. Então isso aqui ficou como? Lembrando que isso tudo aqui representa o produto de DX'Y, né? Então, como é invariante, eu posso escrever isso como DXJ, DXJ, simplesmente em outra base, né? Desde que os índices sejam iguais, tá? Então, para que isso aconteça, né, o que deve ocorrer para que a gente chegue nesse resultado aqui, ó? Então, antes de colocar ele, o que deve ocorrer matematicamente falando, né? Por exemplo, aqui eu tenho duas matrizes, né? Pode-se entender como duas matrizes multiplicando, né? Então, veja que a primeira entrada aqui, ó, o primeiro índice, representando as linhas, por assim dizer, dessa matriz, são iguais, né? Então eu preciso que as colunas também sejam, ou seja, que J seja igual a K para que esse produto seja possível, tá? Ou seja, isso daqui, na verdade,
é uma função delta jk, né? Então vou colocar aqui, ó, delta jk, né? Isso o valor é 1 quando j é igual a k e é 0 quando j é diferente de k, né? Então, quando j é igual a k, eu vou ter esse dxj aqui preservado, né? E aqui, quando j é igual a k, esse k aqui vira j, então vai ficar dxj, né? Então, quando isso acontece, esse delta vai para 1, né? Logo, isso aqui dá dxj, tá? Então, enfim, todas essas transformações que eu fiz aqui, né, ainda é relacionada ao conceito de vetor, tá? E para que a gente consiga transitar para o conceito de tensor, né, a gente pode pensar da seguinte maneira. Eu vou fazer... aqui, vou falar do conceito de campos vetoriais. Fica mais... né? Aqui, campos vetoriais, né? Então, um campo vetorial, ele é definido como um conjunto de 3 funções, né, de coordenadas, que eu vou colocar assim, ó, como V maiúsculo, V minúsculo, I de x, VI de x, né? Isso quando o nosso I aqui, que está aqui no índice, varia de 1 a 3, então ele pode assumir os valores 1, 2 e 3, né? Então, ele é um conjunto de 3 funções de coordenadas, eu coloquei VI de x, né, que transformam sob rotações da mesma maneira que as coordenadas diferenciais de x e y. Tá? Então, a gente fala de campos vetoriais quando esses vetores eles se transformam da mesma forma, né, que as coordenadas diferenciais, né, que a gente chamou de dxi. Né? Ou seja, matematicamente falando, eu tenho que VI fazer assim a transição, né? Já que estou fazendo a rotação de um sistema para outro, né? Então eu posso dizer que eu vou obter um conjunto, né, de 3 funções que eu vou sintetizar em apenas uma, né? Lembrando aí da nossa notação de índices mudos, VI' de x', isso vai ser dado, ó, por essa notação aqui, né, que a gente também pode se utilizar dessa também, né? Essa aqui também, no caso, você abrindo, né, o R e J, colocando aí na sua forma diferencial. Então essas duas equações aqui são muito importantes. Então você tem que um campo vetorial, esse conjunto de 3 funções, pode ser rotacionado quando essa matriz de rotação é o diferencial dxi', aí aqui, ou seja, a derivada de x' em relação à base original que você tem, que eu vou chamar de j, né? E aqui você pode colocar o conjunto de 3 vetores j, vj de x, tá? Então, que também, né, é a mesma coisa, como eu mencionei anteriormente, que você escrever esse diferencial aqui como R e J também, dá no mesmo, né? Então pode ser escrito como R e J e o resto repete, VJ de x, né? Então, com isso, né, o conceito mais elementar que a gente tem de um vetor, como uma direção e um tamanho, ele ainda continua incluso nessa definição, tá? Quando a gente faz uma transformação, porque tamanho e direção são transformações lineares também, né? Se são transformações lineares, podem ser descritas por esse tipo de relação aqui, né? Então, não, na verdade, não só isso aqui que eu circulei, né? Tudo isso aqui, na verdade, faz parte, tá? Então, e mais ainda, né, é importante a gente notar que esse VI' de x' e esse VIJ, né, eles na verdade representam o mesmo vetor, com a única diferença de que estão em bases distintas,
né? Então, a gente ainda pode enfatizar que, diferente do que acontece no caso de escalares, né, e não de vetores, mas de escalares, em escalares os componentes de um vetor eles mudam sob rotação, tá? Então, você deve lembrar que, por exemplo, se eu posso representar assim, o VI de x como A1 peraí, como A1 V1 de x mais A2 V2 de x mais A3 V3 de x, né? Se eu mudar para outro, isso aqui é o VI linha de x, né? Pode ser assim. Se eu mudar para outra base VJ, aqui já vão ser outros escalares. Se eu for escrever aqui VJ de x, por exemplo, aqui já vai ser BJ V1 de x, né? Mais BJ não, B1, desculpe, né? B1 e aqui B1, né? E aqui B2 V2 de x e aqui B3 V3 de x, tá? Então, quando a gente rotaciona um vetor, os escalares mudam, né? Porém, os vetores em si, não, eles são representados, né, de acordo com os escalares da outra base, tá? Então, até aqui, nada mais do que uma aplicação aí da álgebra das transformações lineares, né, sem muito formalismo, só para entender mesmo o conceito relacionado, né, com o caso que é o nosso objeto aqui do vídeo, que são os tensores. Então, existem várias maneiras de se definir um tensor, né, mas dá para você tirar de todas elas que os tensores eles são uma generalização do conceito de vetor, tá? Então, quando você pega, por exemplo, vetores UI e VJ, né, e faz um produto externo entre eles, né, um produto cartesiano, como a gente também costuma chamar, né, você vai ter um conjunto de 9 números, né, do tipo UI VJ, né? Porque, por exemplo, quando a gente tem o produto interno de UI e VJ, né, se a gente considerar que o I e o J estão variando só de 1 a 3, isso aqui vai resultar em U1 V1 mais U2 V2, né, mais U3 V3. Isso aqui é o produto interno, né? Então, o produto interno, quando os índices são diferentes, o resultado é zero do produto, né? Do produto dos vetores. Então, ele só faz sentido quando os índices são iguais, né? Agora, no produto externo, o I externo VJ, né? Aí você já pode multiplicar o 1 com V2, por exemplo. Né? Você pode pegar V2 e multiplicar com o 3, né? Ou 3 e V2, tanto faz, né? Então, todos esses produtos estão valendo. Então, em vez de ter apenas 3, você vai ter 9, né, resultados possíveis, que a gente representa por essa matriz aqui, ó. O 1, em vez desse X aqui, eu vou colocar só... Não vou colocar nada não, tá? 1V1, né? Aqui, 1V2, e o 1 pode também multiplicar o V3. O 2 pode multiplicar o V1, o V2 e o V3. Da mesma maneira, o 3 pode multiplicar o V1, né, o V2 e o V3. Tá? Então você tem aí 9 resultados possíveis quando se trata de um produto externo, né? E é isso daqui que a gente representa com o símbolo T e J, por exemplo. Opa, aqui, ó. I e J, né? Quando o I e o J estão variando de 1 a 3. Tá? E é isso aqui que a gente chama de tensor, né? Assim, não vamos ainda chamar, não vamos atribuir ainda porque falta ainda uma característica a ser satisfeita, tá?
mas eu vou representar esse símbolo dos 9 resultados possíveis desse produto externo com o símbolo T e J, né? E isso é quando eu pego a base I e a base J, né? Mas digamos que eu faço o seguinte, né? Que eu tenha essa entidade aqui na base T e J e eu queira escrevê-la na base, por exemplo, T, K, L, como que a gente faz essa transformação, né? Então ela segue as mesmas regras de transformações que a gente viu aqui no caso dos vetores, tá? Então essas regrinhas aqui, a gente precisa de uma espécie de matriz de mudança de uma base para outra, né? Mas veja bem, qual é a grande diferença? Aqui, no caso dos vetores, a gente tinha apenas um índice, né? Então eu teria, por exemplo, o R, a base antiga, a base primitiva J e a nova base I. Então R e J, né? Só que agora, nessa entidade aqui, eu tenho dois índices, I e J, né? E quero transformar em T, K, L. Então eu vou precisar de mais uma coisa, né? Algo além daquele R e J lá que eu coloquei inicialmente, né? Então, primeiro, eu quero que esse L vire J, né? Então eu preciso multiplicar por R que faça o L virar J, ou seja, L, J, então R, J, L, tá? E eu preciso também que esse K vire I, então R, onde o K se transforme na base I, né? Então assim o nosso produto fica T e J é R I K, R, J, L vezes T, K, L. Tá? Então tem essa lei de transformação aqui, agora incluindo não um, mas dois elementos aqui responsáveis pela transformação. Okay? Então, isso daqui é o que a gente chama, como vou dizer, toda entidade algébrica, né, com dois índices que satisfazem essa lei de transformação, do jeito que está aqui, é chamado de tensor de segunda ordem, né? Tensor de segunda ordem. Ah, mas esse é o de segunda ordem, qual seria o de primeira? O de primeira a gente já viu, é o vetor, né? O vetor nada mais é do que um tensor de ordem 1, né? Ou seja, ele satisfaz essa condição aqui de transformação, né? Então, como todo vetor satisfaz essa condição, todo vetor é um tensor de ordem 1, né? Aí de segunda ordem, por conta desses dois elementos de transformação que aparecem aqui, né? Então, se eu tivesse mais elementos, se eu tivesse 3, aí seria um tensor de terceira ordem e assim sucessivamente, né? Então, de uma forma bem geral, você pode dizer que T e não colocar diferente, né? I1, I2, até um IN qualquer, né? Com N índices aqui, vai ser R, I1, J1 multiplicado por R, I2, J2 até o R, IN, JN, né? Vezes o tensor, né? Pode ser dito como tensor original, né? Na base J1, J2, Jn, tá? Então isso aqui é de maneira geral, né? Porém, aqui eu coloquei, né, um tensor, da maneira como eu defini, como sendo o resultado de um produto externo de dois vetores, né? Mas nem todo tensor ele é resultante do produto de dois vetores, né? Como um exemplo, né, isso aqui eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, mas há um exemplo claro sobre isso chamado de elipsoide de Lamé, né? Um elipsoide de Lamé, ele é um elipsoide centrado na origem com a seguinte fórmula, né, de composição: xi xj vezes aij igual a 1, tá? Então aqui não é necessariamente igual, né, esse aij aqui ele não é necessariamente
um produto de vetores. Não foi assim que a gente definiu, né? E a ideia é mostrar que esse AIJ colocado aqui dessa maneira, ele é sim um tensor. Como que a gente faz isso? Como eu falei aqui em cima, para ser um tensor, tem que seguir essa lei de transformação aqui. Tá? Tem que seguir essa lei de transformação para ser considerado como um tensor, né? Ou seja, se eu mudar de um sistema coordenado para o outro, né, eu terei que ter uma estrutura semelhante a essa. Tá? Então, se eu rotacionar, né, as coordenadas aí do elipsoide, ele vai ser escrito de uma maneira similar dessa forma aqui, ó, xi', né, para um outro sistema cartesiano, né, xj', aij' igual a 1. Tá? Então, como que a gente mostra que o AIJ é um tensor, né? Primeiro, deixa eu ver como é que eu vou colocar isso para ser, colocar assim, ó. Esse sistema foi rotacionado para esse, né, aqui na frente. Então, como que a gente mostra que o AIJ ele satisfaz as condições ali para ser considerado como um tensor, né? Bom, isso a gente vai ter que fazer colocando essa lei de transformação aqui de maneira explícita mesmo, né? Então, deixa eu ver como eu posso colocar isso, né? Esse xi', posso fazer assim, ó. O xi', como a gente viu bem aqui em cima em relação aos vetores, xi' pode ser escrito como algo assim, ó, rij dxj, né? Mas para não ficar igual, eu vou fazer assim. O xi', ele vai ser rik, né? Xk, né? E o xj, né, já que tinha, por isso que eu não usei o j aqui, porque já tinha o j ali, né? Xj' vai ser igual ao rjl, né? xl, tá? Então, isso é utilizando a lei de transformação de maneira explícita mesmo, tá? Então, colocando isso aqui na nossa equação aqui de cima, né, a gente tem o seguinte, ó. No lugar do xi, já que eu rotacionei para xi', né, eu vou ficar com rik, xk, né? E no lugar do xj', eu vou colocar rjl, xl, né? E o aij' aqui no final igual a 1, tá? Então só substituir o x' e o j' por enquanto, né? Então, um exemplo, um exercício simples, né? Para a gente só se acostumar aí com a notação envolvida, né? Então, isso aqui a gente pode organizar, né, de outra maneira. E pode escrever assim, ó, desde que não mude a ordem dos produtos, o RK primeiro e depois o RJL, a gente pode embaralhar esses produtos fazendo assim. Então, ó, o XK, o XL, né, ainda preservando a ordem, o RK primeiro, né, e depois o RJL, né, aí multiplicado por AIJ' igual a 1. Né? E vamos prestar atenção nisso daqui, ó, né? Está entre esse parênteses, né? Então, se a gente comparar isso daqui, essa equação que a gente obteve com a equação original, né, a gente vai ver que a menos dos índices, que aqui eu tinha I e J e agora eu tenho K e L, eu preciso que o A e J seja igual a tudo que está aqui dentro desse parênteses, tá? Então, isso aqui, ó, vai ficar como sendo A e J. Tá? Tá, então só que aqui agora não, como eu falei anteriormente, né? Eu não tenho aqui está escrito na base AIJ e aqui na base KL. Então, aqui na verdade tem que ser AKL, tá? Mas é como eu disse, a menos dos índices, essas estruturas aqui são iguais, né? Então tem que comparar tudo isso que está dentro do parênteses com algo como AKL igual a 1,
né? Aí, ó, eu vou ter xi, xj, aij igual a 1, é a mesma coisa que eu pegar uma outra base arbitrária qualquer, como xk, xl, multiplicado por akl igual a 1. Então, a princípio, é a mesma equação. Tá? Ou seja, a gente está afirmando que esse akl, né, ele é igual ao, tá? Ele é igual ao RIK, RJL, AIJ linha, né? Então, tá, eu queria chegar na base AIJ, né? Então eu tenho que escrever ele para ver se ele satisfaz essas condições de transformação que a gente colocou aqui no caso dos vetores, né? Ou como foi definido aqui em cima, né? Se eu quero saber se TIJ é um tensor, ele tem que satisfazer essa igualdade aqui, né? Então aqui pode-se dizer que meio que está ao contrário, né? Eu precisaria ter os dois R's multiplicando aqui do outro lado. Não necessariamente com esses índices, mas estaria que tá multiplicando aqui desse lado para a gente conseguir isolar o AIJ', tá? Porque, não sei se ficou claro no início, mas eu provo que o AIJ é um tensor se o AIJ' também for, né? Porque ele está relacionado aí da mesma maneira, certo? Então, como que a gente pode fazer para poder consertar isso, né? Aqui, você pode fazer da seguinte maneira, pode multiplicar, né, em ambos os lados pelo termo R, M, K, R, N, L, né? Isso aqui multiplicado pelo AKL. Tá? Vai ficar claro por que eu fiz esse produto, né? Então, se eu multipliquei de um lado, tem que fazer o mesmo produto do outro lado, né? Então, vou colocar aqui o R, M, K, R, N, L multiplicado por R, I, K, R, J, L, A, I, J', tá? Então, RMK, vamos ver como é que a gente pode proceder agora. R, I, K, MK, né? Tá, vamos ver. J. Não, vou fazer esse produto diferente. Opa. Vou fazer esse produto aqui ligeiramente diferente de como está, né? Que eu não posso mudar a ordem, né? Se eu multipliquei o RMK à esquerda aqui, ele tem que estar multiplicado à esquerda também, né? Então, só que antes de multiplicar o RNL, eu vou colocar o termo que já estava aqui, que é o RK, né? RK, MK. Não, vou fazer assim. Deixa eu tentar enxergar direito, né? Tá, eu repito o RK, né? Pode ser assim. E eu multipliquei o RMK, então vou colocar aqui o RMK multiplicado, tá? Assim dá para fazer. E depois o RJL aparece aí na mesma ordem que estava, né? Primeiro o RK, depois o RJL, então isso não mudou, né? Então aqui RJL. E aqui eu multiplico o RNL, que é depois do RMK. Então tá aqui, ó, RNL, tá? Então, ó, sem alterar a ordem, né, dos produtos, eu fiz aí as multiplicações. Acho que assim vai funcionar, né? Vamos ver se dá certo mesmo. Então, ó, vamos pegar 2 a 2 aqui o produto dessas matrizes R com seus respectivos índices, né? Então, primeiro, esse produto aqui, ó, a gente vê que o K, que a gente pode considerar como matrizes, né? O I e o K como linha e coluna, né? Só para termos de visualização, né?
Então, coluna aqui é igual a essa coluna, então eu preciso que I seja igual a M. Né? Então, isso aqui eu posso reduzir a uma função delta e M. Né? Da mesma maneira, a gente vê que L aqui, esses dois L's ó, são iguais, na mesma posição. Né? Então, J precisa ser igual a N, a gente conseguir fazer esse produto. Logo, isso vai acontecer, o resultado desse produto aqui vai ser uma função Jn, delta Jn. Né? Logo, o que a gente vai ter? Rmk, Rnl, AKL, né? Vai ser igual delta IM, delta Jn, A e J'. Né? Então, primeiro, isso daqui vai ser igual a 1 quando o I for igual ao M. Né? Quando o I for igual a M, né? Então isso aqui ó, vai para 1. Né? E aqui da mesma maneira, quando J igual a N, isso aqui, essa função delta fica 1 também. Tá? Então o resultado disso vai ser o quê? Ó? Quando I for igual a M, o meu AIJ' vai ser o quê? No lugar do I vai ficar M. Quando J for igual a N, no lugar do J eu coloco N. Né? Então, o que a gente tem? Ó? Que R, MK, RNL, AKL vai ser igual a A', M, N. Tá? Então, fica mais claro que a gente chegou na resposta, né? Ou seja, na resposta que é provar que o A e J é de fato um tensor, se você, por exemplo, considerar o seguinte, ó, aqui são índices arbitrários, né, que eu estou utilizando. Então, poderia, por exemplo, colocar assim, ó, A e J, vamos ver, o M igual a I, igual a J. Aqui, ó, se você colocar não, melhor, eu vou escrever isso de outra maneira. Aqui o I não é igual a M, né? Então, no lugar do M, vou colocar I. Tá? O J tem que ser igual a N, então aqui vai ser J. Tá? E aqui, em vez de M e N, eu posso colocar I e J. Né? É a mesma coisa que eu tinha anteriormente. Mas só para ficar mais claro que o A e J' satisfaz a mesma lei de transformação que eu coloquei aqui em cima. Ó. RJ, RJL, TKL. Né? RK, RJL, AKL. Tá? Então, o A e J é um tensor. Né? Então, só para mostrar como funciona uma demonstração, né, utilizando a definição que a gente deu aqui para tensores. Né? Então, claro, tem várias outras propriedades que eu não mencionei aqui ainda, né? Mas uma bem relevante a gente pode citar aqui é o conceito de gradiente. Né? Aqui eu não estou falando ainda de conservação, deixa eu ver, de outras propriedades como o pseudo-vetor, pseudotensor, tá? Tem muito detalhamento matemático que eu estou omitindo, porque a ideia era justamente, como eu disse no começo do vídeo, partir de algo mais familiar como os vetores, né? Mostrar lá a lei de rotação entre vetores, como ela funciona, e utilizar essa ideia para a gente entender o conceito de tensor. Né? Por isso que eu estou omitindo vários detalhes aí. Né? Então, falar aqui agora de gradiente, né? E lembrar, né, que o gradiente lá na matemática, como a gente vê, né, ele é definido da seguinte maneira, como por exemplo o gradiente nabla-i de uma função escalar φ, né, vai ser
simplesmente o diferencial de φ em relação a cada uma de suas aqui, ó, I mais J de cada uma de suas coordenadas, né? Nabla φ del y mais, pode ser K aqui, né? Nabla φ dz. Tá? Mas a gente não precisa trabalhar dessa maneira, né? Porque a ideia é o seguinte: a gente pode considerar aqui um campo escalar qualquer, φ de x, né? E representar uma transformação diferencial, né? Nabla i de φ como sendo a derivada parcial, né, de φ em relação a xi, né, onde esse i está assumindo os valores 1, 2 e 3. Né? Ou seja, mais uma vez, a gente está utilizando aqui a notação de índices mudos para colocar em apenas uma equação, né, um conjunto que na verdade representaria a soma, né, de del φ del xi mais del φ del xj mais del φ del xk, né, um exemplo, tá? Então, mais uma vez, não apareceu aqui o somatório, mas está somando. O índice i está variando de 1 até 3, certo? Então, a gente pode utilizar a regra da cadeia, né, para transformar as coordenadas, sair do sistema xi e ir para o sistema xi', por exemplo, né? Então, a gente pegaria assim, ó, xi' seria dado como rj xj, tá? Isso aqui só para a gente lembrar, né, dessa primeira transformação aqui que a gente representou no começo, certo? Então, é assim que a gente transforma vetores em rotação, né? E a gente viu que esse RJ, na verdade, é um fator diferencial, né? Então a gente pode escrever fazendo assim. Tá xi, né? xj. Então a gente pode fazer assim, ó. Derivada da função φ' em relação a xi', tá? Então, pegando aqui a função φ derivando em relação a xi', isso vai ser o quê, né? A gente pode simplesmente fazer assim, ó, del φ', aqui aplicando a regra da cadeia, né? Del φ', aqui não é d, não, é del, né? É diferencial parcial, né? E aqui del x e linha, né? Mas por que eu escrevi dessa maneira? Porque a gente pode acrescentar um novo parâmetro, né, que é a nossa base original j, né, da seguinte maneira, colocando del xj aqui, né, e o del xj aqui, tá? Então coloquei dessa maneira só para ficar claro que na verdade a gente pegou esse produto e apenas acrescentou um novo parâmetro, né? Assim ficou como aplicação direta da regra da cadeia, né? Fazer assim, ó, pela regra da cadeia temos, né, isso aí que a gente acabou de escrever, tá? Mas a gente pode observar o seguinte, ó, mas, né, para um escalar, né, vale a seguinte relação: φ' de x' é igual a φ de x, tá? Então isso vale quando a função φ é um escalar, na verdade, né? Ou seja, del i, agora aplicando aqui a notação de índices mudos novamente, né?
del i da função del i', né, pode-se dizer o diferencial da função φ', vai ser igual a matriz de transformação colocada em termos diferenciais, ou seja, del xj del xi' vezes del j φ. Tá? Então, veja que isso aqui nada mais é do que a gente fez anteriormente. Tá? Então, bom, só para poder ficar mais claro, eu vou apagar isso aqui e vou escrever de outra maneira. Eu vou só para mostrar a relação que cada coisa tem com cada coisa, né? Assim, ó, né? Então, quem é isso daqui? Isso daqui foi o que eu escrevi anteriormente, é a derivada de φ em relação a x i', né? Então, eu vou chamar isso aqui de del i' de x i', x', né? Pode ser assim, tá? Isso daqui, o del φ' del xj, nada mais é o que? Quando estou derivando a função φ em relação a xj, né? Então eu vou colocar del xj del xi', tá? Mais uma vez, né, por conta da regra da cadeia, tá? E essa função aqui, a derivada de xj em relação a i', então só vou representar como del j de φ. Né? Aí ficou aquela coisa que eu tinha escrito antes, né? Então, bom, isso aí só para mostrar mesmo como o diferencial atua, né, nesse caso. Só para mostrar. Enfim, acho que não vou entrar em muitos detalhamentos sobre essa parte não, né? Eu vou gravar um vídeo depois mostrando a relação entre vetores covariantes e contravariantes, né? O que significam esses termos e quando que eles são iguais, quando que são diferentes, né? Então no próximo vídeo eu faço um pouco mais de detalhes sobre essa parte, né? Então, só para finalizar, vou fazer aqui um breve comentário sobre métrica. Né? Também um conceito muito importante onde os vetores aparecem com frequência. Né? Então, o que significa? Né? A métrica de um tensor de ordem 2, que é esse que a gente está trabalhando, ela converte... reformulando, né? A métrica ela é um tensor de ordem 2 que ela vai converter coordenadas diferenciais converter essas coordenadas diferenciais no elemento do tamanho que seja rotacionalmente invariante, né? Então, na prática, vai ser colocado assim, ó, eu não utilizei aqui o ds ao quadrado, cadê? Acho que foi aqui embaixo, né? Não. Enfim, eu usei aqui o ds ao quadrado, aqui, ds ao quadrado, né? Como seno dxi, né? Uma maneira assim mais para o caso em que a gente estava aplicando, né? Porém, veja a diferença, a formulação geral, né, de distância entre dois pontos, né? A gente pode entender a diferença entre dois pontos, né, como sendo, pegar aqui pontos xi e xj, né, a partir dessa maneira aqui, ó, d ao quadrado de xi e xj como sendo o somatório dessa diferença entre xi e xj, né, e elevado ao quadrado, tá? Então, só que eu vou colocar isso de uma maneira ainda mais ampla, mais geral, né, e escrever que esse ds ao quadrado vai ser dado como delta ij, né, dxi
dxj, tá? Isso, no caso, quando a gente está no espaço euclidiano. Espaço euclidiano. Por que que eu posso escrever dessa maneira? Porque vai ficar assim, ó, isso a gente está falando de diferenciais, tá? O que é delta ij? Significa que dxi e dxj só vão resultar um produto entre si quando i for igual a j, né? Então assim, ó, vou ter basicamente dxi, né, ao quadrado, tá? Esse dxi é a diferença, né, entre os pontos quando as coordenadas forem iguais. A gente vai ter aquela soma, né, o i variando de 1 até 3. Aqui essa única fórmula está representando as três possibilidades para o i, quando o i for igual a 1, a 2 ou a 3. E lembrando que quando o i aparece sozinho, né, nessa notação que a gente está utilizando, aparece aqui de forma implícita um somatório, i igual a 1 até 3. Tá? Então a gente está utilizando aí a notação dos índices mudos, onde a gente pode omitir essa parte. Tá? Então a gente tem aí para o caso diferencial uma maneira de calcular dois pontos de forma muito parecida com o que a gente viu lá no começo, certo? Então, porém no caso geral, né, a gente tem o seguinte, ó, esse ds ao quadrado não necessariamente vai ser vai respeitar essa forma aqui de se calcular a distância entre dois pontos. Isso vai depender do espaço em que a gente está, né? No espaço euclidiano a gente pode chamar de delta ij, mas num espaço qualquer a gente pode chamar de g e j, né? dxi, dxj, porque a gente vai para outro espaço, vai ter outro sistema de coordenadas, tá? Então só no caso do euclidiano, né, repetindo, o g e j e o delta x e j são delta e j, quer dizer, né, são iguais, tá? Então, por exemplo, né, se você quiser pegar aí, só para poder ficar claro mesmo, um outro sistema de coordenadas, como por exemplo coordenadas esféricas, né? Vou colocar assim, em coordenadas esféricas, né? Você vai ter o seguinte, por exemplo, o dx1 vai ser igual a dr, né? O dx2 vai ser igual ao dθ, né? E o dx3 vai ser igual ao dφ. Né? Então lembrando que coordenadas esféricas, para a gente determinar a posição de um ponto no espaço, a gente precisa de r, que é a distância desse ponto até a origem, né? Θ, que é um ângulo que ele forma aí em relação ao plano XY, né? E φ, que é o ângulo, se eu não me engano, esse aqui é o ângulo azimutal, né? Que forma em relação ao eixo Z, tá? Então a gente precisa dessas três grandezas para poder caracterizar a distância de um ponto, um ponto aqui no caso a distância até a origem, né? Então, na prática é um ponto até o outro, né? Ou seja, se a gente fosse calcular aqui o ds ao quadrado, aplicando cada um desses termos com seus respectivos jacobianos da transformação, a gente vai ter ds ao quadrado, vai ser dr ao quadrado, mais o dθ é acompanhado de r ao quadrado, né? dθ ao quadrado, mais o dφ é acompanhado do jacobiano r ao quadrado, seno ao quadrado de θ, dφ ao quadrado, tá? Porque aqui, ó, ds ao quadrado vai ser dx vezes dx, né? Por isso que está aparecendo esses quadrados nos diferenciais, ok? Então, tá aí a gente vê, né, que no caso de um espaço esférico, né, a gente está considerando aí o sistema de coordenadas esféricas, esse g e j aqui já é diferente do delta e j, do espaço euclidiano bem comportado que a gente já conhece, tá? Só para poder ficar claro que tem uma diferença, e esse g e j representa a métrica do espaço, ou seja, a forma como esse espaço se curva, como ele se comporta, né? Ele chama de métrica porque é com base nele que você sabe em que espaço você está, né? O comportamento dessa métrica vai dizer isso, tá?
Então, por exemplo, também, aqui uma aplicação mais envolvendo aqui o espaço de Minkowski, é o que mais nos interessa. Está errado, né? E as transformações de Lorentz. Transformações de Lorentz, né? Então, o que essas duas coisas aqui têm a ver uma com a outra, né? Então, o espaço de Minkowski, ele é um espaço quadridimensional, né? Onde a gente vai ter 3 coordenadas dessas 4. 3 delas serão espaciais e uma delas vai ser temporal, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, a gente vai representar todas as coordenadas espaciais como x, só com o vetor x, uma barrinha em cima, né? Representando então as coordenadas x1, x2 e x3, né? E uma coordenada temporal que vai ser o x0. Aqui vai ser o... colocar aqui em cima, né? Como sendo c vezes t, né? C representa a velocidade da luz. Não vou entrar em detalhes nisso agora, tá? Então, esses 4 números aqui, eles podem ser representados com isso aqui, ó, com esse símbolo xmi, né? Igual a x0, x1, x2, x3. Tá? Então, uma das coisas que eu acho mais difíceis quando a gente está estudando essa notação por tensores, né? Tá fazendo todas essas coisas pela notação de tensores, é quando a gente vê esses símbolos e fica na dúvida, né? Não consegue abstrair o significado delas, né? Então, fique claro que quando você tem esse mi aqui aparecendo, no caso do espaço de Minkowski, ele está representando simplesmente os índices de x que vão de 0 até 3. Tá? Então, é assim, o xmi é representado dessa maneira, né? E mais uma coisa interessante é o conceito de distância no espaço de Minkowski, né? Ele é chamado assim por ser um espaço sem gravidade, né? Então, ele é até considerado teoricamente, na física teórica, como um bom candidato para descrever o nosso universo, né? Já que a matéria é bastante espalhada, então a gente pode entender como grandes regiões do espaço sendo planas, né? Então, essa descrição do espaço do Minkowski, ela se encaixa perfeitamente, né? Então, perfeitamente, pelo menos em termos locais, né? Mas enfim, sem prolongar muito essa discussão, se a gente quiser calcular a distância entre 2 pontos no espaço de Minkowski, né? Então aqui, ó, colocar assim, a distância, né, entre pontos que eu vou chamar de xmi e ymi, tá? Para a gente não ficar engessado só no xmi, né? Vamos colocar o ymi aparecendo aqui também, né? Então, a distância entre eles eu vou colocar como s ao quadrado, né, de x e y. Vai ser dado por, primeiro, a característica do espaço de Minkowski, né? Isso vai depender da escolha do autor que estiver apresentando, né, esse conteúdo. Ele pode considerar, por exemplo, a coordenada temporal como positiva, né? Então vai colocar x0 menos y0, né, ao quadrado, e as outras coordenadas negativas, as coordenadas espaciais negativas. Então aqui vai aparecer x1 menos y1 ao quadrado, né, menos x2 menos y2 ao quadrado, menos x3 menos y3 ao quadrado, né? E a gente ainda pode simbolizar tudo isso aqui, né, para ficar mais fácil, com a notação lá da soma,
a gente tínhamos colocado anteriormente. Ó. S ao quadrado de xy, então vai ser dado por... pode colocar assim, o x0 menos y0 ao quadrado, menos o somatório de xi menos yi ao quadrado, com i variando de 1 até 3. Tá? Então, prosseguindo aqui na outra página, né? Em termos diferenciais, né, isso aqui é a distância mesmo normal, em termos diferenciais, a gente pode considerar que ds ao quadrado vai ser igual a distância entre x0 e y0 pode ser colocada apenas como dx0, né, o diferencial, tanto dx0 ou dy0, tanto faz a escolha que você utilize, mas o fato é que os pontos estarão muito próximos um do outro. Né? Então, dx0 ao quadrado, né, menos... aqui eu posso representar esse somatório como apenas pelo índice mudo, ou seja, tirando a ideia a representação dessa soma, né? Então a gente deixa só como dxi d, em cima, né? xi dxi. Estou colocando o índice aqui em cima, né? Porque eu omiti, na verdade, a parte em que eu disse que eu vou falar depois sobre a diferença entre covariante e contravariante, né? Então aqui eu estou utilizando a notação contravariante, que é quando o índice fica em cima. Tá? Eu vou adentrar nisso mais em outro vídeo. Né? Então, ou seja, isso aqui é o que a gente tem escrito de forma diferencial. Né? Então, utilizando aquele símbolo, né, de xmi para representar as coordenadas no espaço de Minkowski, a gente tem que ds ao quadrado pode ser colocado da seguinte maneira, como dxmi dxni, né? Então vou até fazer aqui diferente, ó, dxmi dxni, aqui é um outro parâmetro que geralmente aparece na literatura, e multiplicado pela métrica entre eles, que é mi, g, mi, ni. Tá? Então, como eu disse, não está aparecendo, né? Mas o somatório ele está aqui. Há um somatório ocorrendo aqui, né? Onde mi e ni variam de 0 até 3, certo? Então, só para poder ficar claro, quando aparecem esses índices aqui, indica que há um somatório envolvido nesse processo. Né? E esse tensor, né, esse G, Mi, Ni aqui, colocando na forma matricial, como eu disse, a gente está no espaço quadridimensional, né? E esse daqui, ele tem uma representação matricial assim, ó. A primeira coordenada é positiva, né? E as outras são negativas. Então vou representar elas aqui no traço da matriz. Né? Não no traço, não, o elemento é a diagonal principal. O traço é a soma deles. Né? E as outras coordenadas são nulas. Tá? Então, por isso que eu falo, não está aparecendo, aqui está aparecendo apenas como uma equação, mas na verdade temos 4 equações acontecendo aqui. Né? Que vai para cada um dos índices mi e ni correspondentes. No caso, né, da métrica de Minkowski, nos interessam quando esses índices aqui, apenas a maneira, a métrica indica a maneira como a gente calcula a distância, que é essa fórmula aqui de cima. Né? Mas aí a gente ainda vai considerar os produtos quando, no caso, mi e ni são iguais, então a possibilidade que era de 16 equações se reduzem a 4, por conta que os outros 12 elementos são zero, né, dessa matriz aqui, que representa a métrica. Tá? Então, como a gente só tem 4 elementos diferentes de zero, serão 4 equações que estão embutidas aqui nessa notação na forma de uma única equação. Tá? Então, o que as transformações de Lorentz têm a ver com isso aí que a gente acabou de falar? Né? Então, só para finalizar, né, a gente tem o seguinte, vou fazer aqui uma representação sem entrar em detalhes. Cadê?
temos aqui um sistema de coordenadas x, aqui pode ser o z e aqui o y, né? Então, aqui, vou colocar aqui de outra cor, vou colocar de azul, né? Então, se eu faço aqui uma translação, né, desse sistema de coordenadas para os sistemas x', y' e z', né, representado aqui por esse sistema em azul, a gente tem o seguinte: as transformações, no caso relativístico, né, a gente considera as transformações envolvendo essas coordenadas da seguinte maneira: o x', por exemplo, é dado por γ, né, como fator de proporcionalidade, vezes x menos vt, né? Por quê? Porque o sistema ele se deslocou em direção a x, tá? Então é por isso que na coordenada x' vai ser γx menos vt, né? Y' vai ser igual ao y original. O z' vai ser igual ao z original. E o t', que é a coordenada temporal, vai corresponder aí à contração de Lorentz, né? Então vai ser γ multiplicado por t menos v sobre c ao quadrado x, tá? Bom, estou pensando em fazer um vídeo deduzindo essas transformações, mas por aqui eu não vou adentrar assim, em mais detalhes como se chegam nelas, não, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Vamos utilizar a notação onde eu vou chamar de x0 a coordenada inicial ct, né? Esse v sobre c, de forma geral, vou chamar de beta. Então aqui o beta é igual a v sobre c, não o c ao quadrado, mas só o v sobre c já dá, né? E por quê, né? Porque o t se relaciona ao tempo, né? E esse beta vai ser relacionado à velocidade, né? Então, e ainda a gente pode chamar o x1 de x, o x2 de y e o x3 de z, né? Então, dessa maneira, a gente pode reescrever as transformações de Lorentz da seguinte maneira, ó, como x'0, né, vai ser igual a γ x0 menos deixa eu ver, γ vezes x0 menos aqui no lugar do v eu posso colocar beta, tá? Menos beta x1, né? x1. Não vou entrar em detalhes, como eu já falei, né? Vamos só colocar aqui essas expressões, né? x1, x'1 vai ser igual a γ x1 menos beta x0, né? E x'2 vai ser igual a x2, x'3 vai ser igual a x3, né? Então, qual é o que eu estou querendo fazer com essas transformações aqui de Lorentz? Mais uma vez, é só mostrar essa característica dos tensores, né? Essa forma reduzida, tá? A gente escrever várias equações em uma única, né? A gente pode representar isso assim, ó. Toda essa primeira coluna aqui, deixa eu tirar aqui, fazer assim, ó, toda essa primeira coluna, colocar lá aqui na frente, né? Pode representar uma matriz coluna, né? Isso é igual a uma matriz de transformação. No caso, vou colocar aqui primeiro assim, né? Vai ser uma matriz de transformação
onde eu vou pegar meus vetores x0, x1, x2 e x3, né? Ó, x0, x1, x2 e x3, né? Uma matriz de transformação multiplicada por esse sistema de coordenadas original, que é esse daqui, a gente vai obter o outro sistema, os mesmos vetores, os mesmos pontos, né, em outro sistema de coordenadas, que são esses com a linha ali em cima, né? E quem é essa matriz de transformação? Essa matriz de transformação a gente vai obter desse próprio sistema de equações aqui, tá? Então, aqui no caso, então, vai ficar a primeira linha gama menos beta gama 0, 0. Aí na segunda linha menos beta gama, gama 0 e 0. E aí os outros é 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Tá? Aí você vê que de fato satisfaz. Ó. Gama vezes x0 está aqui, ó, gama vezes x0. Menos beta gama vezes x1 está aqui, ó, beta gama x1, né? Tá aqui, ó, beta gama x1. Né? E assim vai. A gente vai simplesmente estar representando esse sistema de equações como uma equação de matrizes. Né? E isso pode ficar ainda mais simples se a gente escrever na notação dos índices mudos, né? Onde aparece que essa matriz aqui é um tensor. Né? A gente já sabe que ela é um tensor. Então, podemos, por exemplo, no lugar dessa matriz coluna, colocar apenas o símbolo x e mi. Né? Aqui, no lugar de toda essa matriz de transformação, eu posso colocar um lambda maiúsculo, né? E aqui, no lugar dessa matriz aqui, nessa matriz coluna, eu vou colocar o x ni, né? Então, o que essa matriz de transformação está fazendo? Está transformando os vetores na base ni em vetores na base mi, né? Então está pegando aquilo que é de mi, né? E colocando, pode representar assim, o que era na base, não, pode ser assim mesmo, na base mi para a base mi, né? Alguns representam de outra maneira, coloca que a base que está sendo transformada aqui embaixo e a base que vai se transformar aqui em cima, tá? Mas é a mesma coisa, só tem que entender o que representa, certo? E como sempre eu estou falando, né, aqui não tem o símbolo de somatório, não precisa ter, mas se você for colocar, é representando que esse ni ele está variando de 0 até 3, né? A gente já sabe que o mi ele varia de 0 até 3, mas como eu incluí uma nova base ni, tem que especificar que ela varia de 0 até 3, tá? Então isso aqui, esse gama é a matriz de transformação de Lorentz. Tá? A gente está representando aí como um vetor, na verdade como um quadrivetor. Okay? Então, no próximo vídeo eu vou explorar mais algumas características dos quadrivetores. Né? E, bom, espero que tenha ajudado a criar alguma intuição sobre as propriedades operatórias dos tensores. Tá? Então, finalizo por aqui. Até mais.